Segue minha crítica, análise do novo filme Planeta dos Macacos, O Reinado, e vai ser naquele esquema. Primeiramente, uma crítica sem spoilers e aí depois uma com spoilers. Beleza, vamos lá, crítica sem spoiler. Eu tava com medo desse filme ser ruim porque esse é o primeiro filme da franquia feito pela Disney depois da compra da Fox. Aí eu fiquei naquela, será que vão conseguir repetir a qualidade dos últimos 3 filmes dessa trilogia reboot? Pessoalmente, eu considero essa trilogia reboot de Planeta dos Macacos uma das melhores trilogias da atualidade. E eu queria muito ver esse universo continuar. Mas assim, continuar dando certo, continuar tendo bons filmes. E aí chegamos a Planeta dos Macacos, O Reinado e... é bom, mas podia ser melhor. Do meu ponto de vista, a história do filme começa super interessante, só que aí chega na metade do filme pro final e parece que simplesmente cortaram o pagamento do roteirista. Eu genuinamente, na metade do filme, pensei ter decifrado a história do filme, mas... não, eu fui completamente pego de surpresa com um final bem mais ou menos e até meio confuso. Eu achei interessante o cenário em que a história se passa alguns séculos depois da morte do Caesar, o macaco protagonista dos 3 primeiros filmes que liderou a Revolução dos Macacos. As grandes cidades foram consumidas pela natureza, aí nós temos esses prédios abandonados cheios de árvores. Os macacos inteligentes formaram várias colônias pelo mundo, cada uma com sua própria cultura, e os humanos voltaram a seu estado primitivo semelhante ao que vimos no primeiro filme da franquia de 1968. Então assim, esse filme já tá construindo um caminho para um cenário bastante semelhante ao dos filmes clássicos. Tem gente que diz que esses filmes se passam no mesmo universo que o dos filmes clássicos, mas eu tenho as minhas dúvidas sobre isso. Os personagens são ok, podiam ser melhores, mas eu também não achei eles ruins. A humana protagonista chamada de Nova, ou Meia, é a personagem mais interessante pra mim. Apesar dela ter tido um declínio pra mim ao longo do filme. Começou bem pra caramba, mas aí foi caindo. O vilão do filme, visualmente bacana, mas também eu achei bem mais ou menos. Ele quase funciona pra mim, quase. Mas eu acho que pra falar mais dele, eu teria que entrar em terreno de spoiler, então vamos lá, o que mais eu posso falar? Os efeitos especiais do filme tão espetaculares, pelo menos a produção conseguiu manter essa tradição. Os macaquinhos realmente parecem macaquinhos e mesmo eu sendo uma pessoa que tem preferência por efeitos especiais práticos, eu tenho que admitir que a computação gráfica nesse filme tá muito boa. É muito estranho pra mim nenhum desses últimos filmes de Planeta dos Macacos não ter recebido um Oscar de efeitos visuais. Ah, e comentário pessoal, o gorilão que temos nesse filme me lembrou muito o Kong de 2005 do Peter Jackson. Eu amo o Kong do Monsterverse, mas como eu queria que o Kong atual fosse mais semelhante ao gorilão que temos nesse filme de Planeta dos Macacos. Talvez a parada que eu mais curti nesse filme foi as referências ao classicão. Tem desde a recriação de cenas do filme de 68, como a perseguição dos macacos montados em cavalos, até a trilha musical que tem aquele acabamento com sons de piano de cauda. Conclusão dessa crítica, análise sem spoiler, o filme é divertido, é uma boa progressão da história do universo reboot, e por mais que eu tenha as minhas críticas à história do filme, principalmente ao final dela, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer nos próximos filmes. Agora vamos lá, crítica, análise com spoiler. Então se você não assistiu o filme e quer se surpreender, pare o vídeo aqui, assiste lá o filme e depois volta aqui, veja as minhas opiniões e principalmente o que você achou do filme. Eu acho que a parada mais maneira aqui do YouTube é que além de eu poder dar as minhas opiniões, eu vejo também o que vocês acharam do filme. Dito isso, vamos lá, análise com spoilers. Primeiramente, como eu disse, a história do filme começa muito bem. Temos esse trio de macaquinhos que pertencem ao clã das águias e eles estão caçando ovos de águia para criá-las, e eu admito que meu espírito da 5ª série me fez rir toda vez que os macaquinhos falavam: temos que pegar o ovo, mas meu ovo, fiquei sem ovo, ai quebrei meu ovo. O macaco protagonista do filme chamado Noah consegue seu ovo de águia, só que de noite, uma humana invade o acampamento do clã e ao ser descoberta, ela escapa, mas acidentalmente acaba quebrando o ovo do Noah.
o ovo de águia do Noah. Aí ele precisava desse ovo para uma cerimônia que ia rolar, e ele decide no meio da noite procurar por outro ovo. E aí durante sua busca, ele descobre que a humana está sendo perseguida por um grupo de macacos seguidores do então Caesar Proximus. Esses seguidores descobrem um cavalo do Noah e o assustam para ele voltar para o acampamento do clã das águias, e eles seguem o cavalo, e ao chegarem no acampamento, eles tacam fogo em tudo e sequestram a população desse clã para agora torná-los integrantes do clã do Caesar Proximus. Isso eu achei interessante. Temos uma facção dos macacos que tem uma ideologia expansionista como de fato os romanos na Idade Antiga. Noah sobrevive ao ataque e parte em uma jornada para resgatar seu povo, e no meio desse rolê ele acaba conhecendo o orangotango Raka, um dos últimos seguidores dos ensinamentos originais do Caesar que vimos nos últimos filmes. Ele diz que o Caesar Proximus distorceu as palavras do Caesar original e que ele só quer poder e cumprir seus objetivos pessoais. E novamente, isso foi outra parada que eu achei interessante. Fazendo um paralelo com a vida real, muitas entidades políticas da atualidade se apropriam de nomes e ideologias de pessoas do passado para cumprir seus objetivos pessoais, muitas das vezes distorcendo os significados originais dessas ideologias. Raka tenta ensinar para Noah a palavra de Caesar, e uma delas é sobre ter compaixão com as outras espécies, principalmente com os humanos. E aproveitando esse ensinamento, eles encontram a humana que quebrou o ovo do Noah no começo do filme. Raka apelida ela de Nova, o que a princípio eu achei uma referência forçação de barra do filme ao clássico de 68, principalmente porque no filme anterior, A Guerra do Planeta dos Macacos, a menininha do filme foi apelidada de Nova. Só que aí o Raka fala: nós sempre apelidamos as humanas de Nova. É coisa da época do Caesar. Isso eu achei genial. Seguindo com a história, temos um momento que os três acabam encontrando um grupo de humanos selvagens que lembram muito os que vimos do filme clássico de 68. Quando eu vi a Nova observando os humanos, eu reparei que a roupa dela era bem diferente em comparação com os humanos selvagens. Aí rolou dela chorar vendo que eles regrediram a esse estágio. Então comecei a pensar, cara, ela é uma tripulante da nave que se perdeu no espaço durante os acontecimentos do primeiro filme dessa saga reboot de Planeta dos Macacos? Sério, nesse momento eu comecei a achar que o filme seria uma espécie de remake do filme clássico, só que da perspectiva dos macacos. Isso teria sido demais, só que não. Depois dessa cena, temos uma grande homenagem à icônica cena dos gorilas montados em cavalos, caçando os humanos com redes e outras ferramentas de caça. E aí o filme começou a entrar em declínio pra mim. Começamos com o Raka morrendo. Eu não só tinha achado ele super gente boa, eu adorei esse personagem, mas como eu também achei que esse personagem poderia carregar o legado do verdadeiro Caesar para os filmes sequências. Descobrimos que a Nova, May, pode falar, e isso quebrou a minha cabeça. Os humanos não estavam infectados com uma doença que os impedia de falar? Como é que ela conseguiu driblar isso? A May e o Noah são capturados e levados para o reino do Caesar Proximus. Beleza, eu curti esse reino ser construído dentro das ruínas de um porto abandonado, mas aí a história começa a ficar muito semelhante a um episódio da série clássica de Star Trek chamado Pão e Circo. Excelente episódio, por sinal. A interação entre o Spock e o Dr. McCoy nesse episódio é simplesmente espetacular. Mas enfim, nesse episódio, a Enterprise está em busca de sobreviventes de uma nave da Federação que caiu em um planeta alienígena. E ao chegarem nesse planeta, os tripulantes da Enterprise descobrem que esse planeta é povoado por alienígenas que possuem uma cultura bastante semelhante ao da Roma antiga. Isso porque um dos sobreviventes da nave da Federação que caiu lá ensinou para a população desse planeta a história e a cultura da Roma antiga. Aí nesse filme do Planeta dos Macacos, a mesma coisa acontece. Um humano que sabe muito de história ensina aos macacos a cultura da Roma antiga. É quase como se o roteirista do filme tivesse sido pago só pela metade, e aí decidiram pegar a premissa desse episódio de Star Trek para terminar a história. Dentro desse reino, o Caesar Proximus está tentando abrir uma colossal porta de um cofre que vai dar a ele acesso a altas tecnologias antigas humanas. E isso foi algo que me lembrou muito Fallout, uma parada meio Brotherhood of Steel, sabe? Um bunker que guarda muitas tecnologias pré-guerra nuclear. Enfim, a May precisa pegar um HD dentro desse bunker e com a ajuda do Noah e de alguns outros
outros macaquinhos, eles conseguem entrar no bunker e aí eles pegam um HD e depois de executar um plano muito complexo, eles inundam um bunker e matam o Caesar Proximus. O que, por sinal, o Caesar morre de uma forma que eu achei muito maneira. O Noah e o clã dele meio que comandam as águias para atacar o Caesar Proximus. Muito foda. Mas qual é desse HD? Então, a May explica que o HD possui uma suposta cura para doença que faz os humanos do mundo ficarem mudos, mas aí quando ela consegue o HD, ela vai para uma base humana que, por sinal, nenhum humano dentro dessa base está infectado com a doença que faz com que ninguém consiga falar, e ao conectar o HD no computador da base, os humanos dessa base conseguem entrar em contato com os humanos de outras partes do mundo. Eu achei esse final muito confuso. Os humanos nesse período já não tinham entrado em declínio e regredido a um estágio primitivo. Beleza, eu meio que consigo entender que parte dos humanos se refugiaram nesses abrigos. Novamente, algo que me lembra muito Fallout, sabe? As Vaults. Mas pra onde nós vamos depois disso? Talvez eu só esteja muito ansioso pra ver logo a chegada da nave Icarus na Terra. Nem sei se vai rolar mais. Eu jurava que o filme era sobre a menina ser um dos últimos sobreviventes da nave Icarus, e ao chegar na Terra, ela perdia a fala por causa da doença, e aí ela tem que ir até o centro de operações de onde a nave foi lançada para buscar respostas, ou até mesmo uma forma de se curar da doença. Até o maluco que gosta de história romana podia ter sido um tripulante da nave, mas de novo, isso se dá pelo fato de que eu gosto muito desse episódio de Star Trek. Enfim, o que eu imagino que vai acontecer depois desse final é que os humanos vão entrar em contato com os humanos da outra parte do planeta, e aí eles vão começar a discutir como vão recuperar o planeta. Aí vai ter um pessoal que vai falar sobre coexistência, mas aí vai ter um outro pessoal que vai falar sobre bombardear a superfície do planeta com armas nucleares para aí depois repovoar o mundo. Meio extremo isso, mas justificaria o fato de que no filme clássico o mundo está desértico com poucos resquícios da civilização humana. Apesar de eu gostar muito do filme clássico de 68, eu espero que role uma nova versão desse filme. E eu queria muito que a história se estendesse até vermos um planeta dos macacos semelhante ao do livro original. Um planeta dos macacos só que na era contemporânea, macaquinho de terno, andando de carro. Me atrevo até mesmo a dizer que eu acharia interessante ver algum tipo de história em que envolvesse viagem no tempo. Sei lá, planeta dos macacos no futuro, aí tem um macaquinho astronauta que volta no tempo e... sei lá, sejam criativos produtores. Minha conclusão sobre o filme. Divertido, não é ruim, mas eu tô confuso me perguntando pra onde a franquia tá indo. Quem é fã da franquia de Planeta dos Macacos vai conseguir ter altas discussões interessantes sobre esse filme. Recadinho rápido, eu sempre quis analisar todos os filmes da franquia de Planeta dos Macacos aqui no canal, e eu acho que eu vou aproveitar o lançamento desse filme pra começar a fazer isso. Então se você curte essa franquia e gosta das minhas análises, críticas, fica atento aí no canal, vai ser demais. Mas e você? O que você achou desse filme de Planeta dos Macacos? Quais são as suas expectativas para o futuro da franquia? Manda aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia.